Salve, salve, minha gente! Sacada Cultural começa aqui. Mais um programa Feliz Ano Novo. Lula na presidência e o ano começa. E começa bem. Começa com meu amigo, compositor, cantor, jornalista, coreógrafo, hein? Julinho Bittencourt! Tudo bem, Danilo? Legal? Tudo bem? Boa. É um prazer muito grande estar aqui, finalmente. Finalmente. Né? Depois de tantas tentativas, né? Agora coreógrafo foi... Eu sou incapaz de dançar um minueto. Julinho Bittencourt, cara, é um prazer estar aqui. O Julinho, ele tem uma coisa que ele também é... O coreógrafo eu tava brincando, mas... dramaturgo, um escritor de teatro, ele escreveu uma peça maravilhosa, Julinho Bittencourt. Julinho. Medo de escuro. Medo de escuro. Obá de Xangô com a Juliana. O Julinho me abandonou, cara. Ele me chamava pra atuar nas coisas, agora não me chama mais. Agora eu tô aqui. Era você que me chamava. Julinho, bora começar com música? Vamos. O que você quiser. Tá, então eu vou começar com uma música do meu primeiro disco, que é o Caissara, que tá nas plataformas digitais, tá lá no Spotify, Deezer, o Escambau. O Escambau acho que não tá na Apple, mas tá no Netflix e no Deezer com certeza. Vocês procurem lá, Julinho Bittencourt. Essa é do primeiro disco, é o Caissara, né? Que eu tive o prazer de ter a participação do Renato Teixeira nesse disco e tal. E eu vou cantar uma música que ela mais ou menos batiza o disco, que ela chama Cine Caissara, né? Vamos lá. Dentro da porta do Cine Caissara, a casa da gente ficava tão longe. Cabelo no lado, a estrela na testa, a calça comprida, a bainha no meio da perna e a coragem pra passar. No meio de tanta gente vale a pena tentar, não é? Pra dentro da porta, pra dentro da porta, pra dentro da porta do Cine Caissara. Pra dentro da porta, pra dentro da porta do Cine Caissara. Qualquer tropeção, qualquer esbarrão pode ser fatal ou normal. É tanta gente, vale a pena tentar. Aí tinha aquela historinha assim, né? Com licença, eu posso sentar do seu lado. Sou aquele que olhavas na porta, sou aquele que mora na rua de trás. Eu sou o desejo, eu sou James Bond. Eu sou o seu beijo, aquele que esconde o sorriso, a boca, o gosto de hortelã. Eu sou o desejo, eu sou James Bond. Eu sou o seu beijo, aquele que esconde o sorriso, a boca, o gosto de hortelã. Pra dentro da porta, pra dentro da porta, pra dentro da porta do Cine Caissara. Pra dentro da porta, pra dentro da porta do Cine Caissara. Quem é jovem há mais tempo em Santos assim, né? Lembra do Cine Caissara, que foi um cinema que, Danilo, tinha uma matinê, custava um cruzeiro, a moeda era o cruzeiro, custava um cruzeiro, você pagava um cruzeiro para entrar e passava 3 filmes seguidos lá que ninguém tava ligando porque filme era, porque a gente ia lá para namorar, para paquerar, né? É bem coisa de adolescente mesmo. Então essa música é em homenagem a essa época aí. Pagava um cruzeiro no Cine Caissara e 2 cruzeiros no hambúrguer que tinha no supermercado Eldorado. Aí estava feito sábado à tarde. Eu tenho o privilégio, a honra de ter ganho esse disco das mãos
do Julinho Bittencourt, com dedicatório em tudo. Eu tenho esse disco até hoje, guardadinho lá, um CDzinho mesmo ali. Esse disco é produzido pelo Natan Marcos, grande Natan Marcos, foi guitarrista da banda da Elis Regina. É um disco que eu tenho muito orgulho assim, de ter feito. Ele foi feito nos 450 anos do aniversário de Santos. Davi Capistrano era o prefeito na época, ele fez vários discos com artistas assim da cidade e tal, né? O meu foi um deles, então eu gosto muito, eu acho muito legal, tenho muito orgulho dessa gravação. Em Santos teve bastante coisa, em Santos, Circo Marinho, então essa... Sim, foi lançado foi lá no Circo, né? Não, foi lançado no Teatro do Sesc, isso. No Circo foi um compactozinho que a gente fez. Julinho, é muito engraçado, né? Eu sou amigo do Julinho há muito tempo e gravei 2 canções suas. Tava pensando nisso esses dias. Vila Santa Casa e Vem Cá. Cara, 2 canções. Inclusive, esses dias eu tava lembrando, tava em casa, toquei Vem Cá. Toquei Vem Cá pra minha companheira. Ela não conhecia a música. Eu toquei. Mas nunca tinha ouvido seu disco? Não, ela não lembrava. Ela já ouviu. Mas acredita que os discos são todos lá em casa, né? Tem um monte de cópia lá em casa ainda que tá... que hoje em dia tudo tá nas plataformas digitais. E aí, eu nunca fiz essa pergunta pro Julinho e vou fazer hoje. Como que a música chegou até você? O Vem Cá? Não, a música. A música. A música de uma maneira geral, olha, cara. Foi Vem Cá, a música. Eu nasci em 61, né? Cresci naquele ambiente de música. Danilo, quando eu era criança, não tinha novela da Globo, não tinha novela na televisão. A grande audiência era nos programas de auditório, eram os programas de música. Agora, programa de auditório, sim, era o Chico Buarque e a Nara Leão, era a Jovem Guarda, era a Elis Regina com o Jair Rodrigues, e tinha os grandes festivais da Record, né? Eu cresci cercado por aquilo, por aqui. E aí, paralelo a isso, tinha os Beatles. Né? Quer dizer, eu acho a grande fase, a grande explosão da música popular na mídia se deu nessa época, né? Então não havia garoto que não quisesse, como eu, jogar no Santos do Pelé e tocar nos Beatles, né? na década de 60 e tal. Era bem criança, bem menino e via aquelas coisas todas. E aí comecei a me interessar por música, eu sabia aquelas coisas de cor, imagina, eu sabia Roda Viva do Chico Buarque de cor com 8 anos de idade, né? Assim, era a música que tocava no rádio e tal, era a Anitta da época, né? Assim, né? Então, foi assim. E meus pais sempre incentivaram, sempre... Meu pai é engraçado, eu tenho uma história muito doida com o seu Júlio, que eu fui falar para ele que eu ia estudar jornalismo. Ele falou, por quê? Indignado, você tem que estudar música, vai estudar composição e regência, sei lá, você é músico. Você não quer fazer, foi o contrário, eu com medo de bancar a música, né, porque é uma profissão muito difícil e tal, e ele não, incentivando e dizendo. Então, eu acabei fazendo as 2 coisas, tanto o jornalismo quanto a música, não me arrependo, né, apesar de ter orgulho desse conselho do Júlio. Estava em todos os... Olha, ele assistia, Júlio, eu lembro que a gente fez aquela apresentação lá que a gente fazia em dupla lá e ele tava... Na Praça dos Andrades, dia do folclore, foi muito legal, aqui a gente de uniforme bonitinho. E eu preciso falar que aquela apresentação que a gente fez no dia do folclore lá, foi a apresentação que estava fechado, que a gente ia vir participar o Dércio Marques. Por alguma razão ele não veio, né? Morreu. Alguma razão, pelo amor de Deus. Sabe que Julinho, eu guardo e-mail até hoje, né? O e-mail, eu tinha um e-mail no Hotmail e eu troquei os e-mails, a gente se falou e a gente falou depois por e-mail. E aí eu marquei a data, marquei o horário, tá? A chegada dele e tudo. E tá o e-mail lá. Eu lembro que assim... Acho que, não sei se foi na mesma semana ou um pouquinho antes, eu sei que era o Orkut ainda, se eu não me engano, e apareceu lá que ele tinha falecido. Eu falei, cara, não é possível. Não lembrava disso, não. Eu lembro bem quando ele morreu e tal, eu não lembrava que ele iria naquele dia. Porque ele já vinha doente, né? Já vinha meio mal, estava morando na Bahia. Já. O Dércio é uma figura que eu sinto muita falta. Ele vinha muito aqui em Santos tal. Um cara maravilhoso. Julinho, jornalista,
músico. Como que caminhou as duas coisas? Se bem que, assim, uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Até, por exemplo, você tem muita... se encontra em alguns momentos, né? É engraçado. Eu me formei em jornalismo, enfiei o diploma na gaveta e fui ser músico. Toquei vários anos, abri o Torto, depois o Bar do 3, tive a banda Jornal do Brasil, a gente tocou em vários lugares. Tá? Aí, chegou um momento, eu virei e falei pro Michel, que era meu sócio, meu amigo, parceiro, até hoje, a gente toca junto e tal. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais viver de noite, não aguentava mais ser músico em tempo integral, não aguentava mais principalmente ser dono de bar, casa noturna e tal, né? Aí fui trabalhar em assessoria de imprensa, né? E assim, é engraçado, porque eu não me arrependo, nunca me arrependi 30 segundos dessa decisão, que foi lá pelos meus 40 anos de idade, por aí, né? Apesar de louvar o passado, tudo que aconteceu até então. Eu nunca deixei de fazer música, pelo contrário, eu comecei a fazer mais música, compor mais, porque eu tocava na noite. Você sabe como é que é essa batalha de tocar na noite, toda noite e tal? Você acaba não fazendo música, cara. Você acaba não fazendo nada, você só toca, né? Você vira animador de bar tal, e não compõe. Então, o que aconteceu? Quando eu virei assessor, né, assessor de imprensa e tal, ao mesmo tempo... Eu já escrevia para a Tribuna a coluna de música, né, que eu escrevo já há quase 30 anos, ou 30 anos, coluna sobre discos, sobre música e tal. Então, o que eu tinha no currículo de experiência como jornalista era a coluna da Tribuna, né? Daí eu fui trabalhar em assessoria e tal, né? E de lá para cá, daí eu comecei a colaborar com a Fórum, né? Primeiro eu tinha uma página de cultura na Fórum quando ainda era impressa, né? Encontrei o Renato Rovai em São Paulo, o Renato aqui de Santos me lembrava de mim do Torto, a gente era conhecido assim, acabamos ficando amigos, eu colaboro com a Fórum desde então, acabei virando, hoje eu estou lá na Fórum em tempo integral, né? Editando cultura e fazendo política, tal, e fazendo tudo lá dentro. Então, ao mesmo tempo sempre fazendo música, né? Sim. E você é um cara que... Você traz isso também, né, Julinho? Assim, uma vez, quando eu comecei na música, eu logo comecei... Primeiro eu comecei ouvindo os compositores de Santos, depois eu fui cair no Elomar, no Vital Farias, naquele disco do Cantoria. Sim. E aquilo me marcou muito, talvez por conta do Teatro do Pé na época, que eu tava fazendo o espetáculo Patativa. Sim, então, aquilo tudo se juntava na questão da cultura popular. E aí eu lembro que um dia eu tava falando, não lembro quem eu tava falando, que é de Santos, algum músico, eu falei, pô, não tem alguém, acho que era o Luiz Cláudio mesmo, eu falei, não tem alguém que tenha estudado isso, faz isso, só os elos, né, que apesar... Aí o Luiz falou, não, o Julinho, ele fazia isso, ele tocava essas músicas, ele gosta disso aí. Aí, que eu acho que até foi quando a gente começou a se aproximar para fazer um som. E, cara, é uma coisa muito, muito doida a cultura popular, como isso chega, né? Como que isso chegou na sua vida? Como que você sente isso? Como que isso te inspirou? Como que a cultura popular influencia na tua música, na tua obra? Foi assim, na universidade, foi na Fax. Eu estudando jornalismo, aí tinha o Cláudio Zaidan, tinha o Wilson Mello e tal. O Wilson é fotógrafo e apaixonado por música medieval, música renascentista, tal, toca instrumentos de época, né? E aí a gente pesquisava, a gente ouvia muito, e a gente se apaixonou pelo Elomar na época, né? Ele tinha acabado de gravar o segundo disco dele, que é aquele duplo, que é o Das Barrancas do Rio Gavião, né? E aí a gente ouvia demais aquilo. E é uma coisa que é muito doida, Danilo, porque aqui em Santos ninguém liga muito para isso, né? A gente, quem pesquisa essa coisa e tal, eu lembro que você, os Elos, a gente tinha uma certa solidão com relação a isso, né? Porque aí eu fui morar em Brasília, fui trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, assim, eu realizei um sonho antigo que eu tinha, que é de aprender a tocar viola caipira. Cara, pra você ter uma ideia, eu comprei uma viola, minha primeira viola caipira, eu comprei num shopping em Brasília. Você imagina você achar uma viola caipira num shopping aqui em Santos? Não existe, né? Você não, em algumas lojas ainda tem e tal, mas ninguém toca, né? Ninguém toca, ninguém liga. Eu lembro que quando eu voltei para Santos, eu fui com a viola tocar em alguns bares e tal. Eu lembro que uma noite eu ouvi
uma menina falando assim, comentando com a outra, ih, vai ser Pantanal a noite inteira, né? É uma coisa meio preconceituosa mesmo, né? De você estar deslocado geograficamente do tipo de música, do tipo de coisa, né? Mas lá eu aprendi a tocar viola. O meu último disco, que é pena que eu não trouxe a viola e tal, que é o Terra Mar, ele fala justamente disso, né? Que é uma palavra só que eu criei no nome do álbum, né? Que é Terra Mar, né? Então é essa vontade que eu tinha de trazer Brasília para Santos, ou na verdade o interior do Goiás, tal, né? Ou de levar Santos para lá, né? De criar essas duas condições geográficas. E o álbum começa com a moda de viola, a cultura caipira, a cultura do mato, e vai até o mar, a cultura urbana do mar, do litoral, que é a nossa, né? E nesse álbum eu regravo, que você já tinha gravado no seu disco, o Vem Cá. A gente podia cantar junto o Vem Cá, né? Vamos aí. Vamos lembrar, né? Vamos perseguindo. Vem cá, dá a mão, diz um sim depois do não, dá um céu depois do chão, dá um norte no perdão e dança. Vem cá, vem mansa, dá você agora em mim, dá um depois antes do fim, dá um naco de esperança. Vem cá, descansa, dá um tem depois do sem, faz um bem depois, meu bem, faz da espera a esperança. Vem cá, vem lança, dá pra mim os seus cabelos, dou pra ti os teus segredos, dou certezas de criança. Diz o sim depois do não, dá a mão depois dos dedos, quem ainda guarda a aliança. Linda essa música. Vem cá, dá a mão, diz um sim depois do não, dá um céu depois do chão, dá um norte no perdão e dança. Vem cá, vem mansa, dá você agora em mim, dá um depois antes do fim, dá um naco de esperança. Vem cá, descansa, dá um tem depois do sem, faz um bem depois, meu bem, faz a espera a esperança. Vem cá, vem lança, dá pra mim os teus cabelos, dou pra ti outros segredos, dou certeza de criança. Diz um sim depois o não, dá a mão depois os dedos, que ainda guarda a aliança. É linda, essa música é linda, cara. Vem cá. Essa música é linda, essa música é linda. Letra do Vinícius Carvalho, parceiro, que fez várias canções. E tu sabe quem que me trouxe essa música? A Marisa, do Cavalo de Praia, que falou assim: tu já escutou uma música do Julinho chamada Vem Cá? Eu falei, não. Aí eu te liguei e falei, ô Julinho, tu tem uma música aí chamada Vem Cá? Ela ouviu e adorou a verdade. Aí eu falei, ô Julinho, eu liguei pro Julinho e falei, tu tem uma música chamada Vem Cá? Tu tenho. Tu já ouviu? Eu falei, não, queria ouvir. Aí... Ficou bem boa a gravação, produção do Theo, né? Eu canto lá. Ele canta, pô, uma alegria. Foi legal. Agora, eu vou aconselhar a gente colocar esse fone, porque nós vamos receber agora, vamos lá. Falando de influências musicais, falando dessas coisas, nós vamos receber agora uma pessoa, uma cantora maravilhosa, que está lançando um trabalho sobre Torquato Neto. Patrícia Amaral, seja bem-vinda! Opa! Tudo bom? Obrigada aí pelo convite. Tudo bom, Julinho? Tudo bom, Danilo? Estava ouvindo vocês aqui nos bastidores e me deliciando com tanta poesia. Coisa linda. Imagina, obrigado. Que bom que você está aqui. E você sabe que você está logo aqui na cabeceira da mesa, né? Sabe, quem senta nessa parte paga a conta. Não tem problema, tá valendo. Vou pagar com alegria. Ô, Patrícia, Torquato Neto, como que entrou na sua vida? Puxa vida. É uma história comprida, assim, bem comprida.
mais de 20 anos atrás, na verdade, essa história começou. Então é um sonho acalentado realmente há muitos anos e do qual eu não desisti. E, na verdade, acho que foi uma coisa que foi amadurecendo também. Eu estava em início de carreira, na verdade, né? Eu sou de Belo Horizonte e ia acontecer a primeira Bienal Internacional de Poesia na cidade. E 2 poetas muito queridos, e um deles o Ricardo Aleixo, que é um dos maiores poetas contemporâneos hoje no país, e o Marcelo Dolabella, também um poeta que infelizmente nos deixou em 2020, 2 agitadores culturais na cena e estavam organizando a Bienal, e eles acharam por algum motivo, né, que eu seria uma cantora interessante para estar fazendo um show em homenagem ao Torquato, reunindo as parcerias musicais, né, deles. E fizeram, então, o convite a mim, né, e aos músicos que trabalhavam comigo na época, me ajudando a construir a carreira, e a gente topou. Eu brinco assim que meio que na ingenuidade mesmo da juventude, assim, a gente não tinha ideia do que a gente ia encontrar, né, adiante, que... Claro, eu já tinha ouvido falar de Torquato, porque Para Dizer Adeus, e as canções mais famosas, assim, sabia lá, Torquato Neto, mas assim, eu nunca tinha entrado em contato com o repertório de uma vez só, né, em bloco, assim, e quando a gente viu, a gente estava tendo que reler mesmo, né, assim, canções como Geleia Geral, Marginália 2, Mamãe Coragem, Let's Play That, e foi assim. Que legal. E a gente fez o show, e assim, foi uma noite muito especial, assim, até hoje algumas pessoas comentam, a gente não tem nenhum registro, a não ser registro de áudio, mas não tem nada de vídeo, assim, e ali foi um prazer enorme, assim, estar em contato com esse repertório dessas canções extraordinárias, e o Torquato foi cada vez mais, assim, uma figura que foi me atraindo, né, assim, e mais de 20 anos depois, estou aqui lançando esse disco tributo, né, ao Torquato Neto. Porque eu não saí desse show já pensando, vou gravar um disco. Não, eu nem tinha o meu próprio disco, assim, né? O meu disco de carreira, assim, meu primeiro eu ainda nem tinha. Foi uma coisa da vida mesmo, foi caminhando e esse sonho foi nascendo, e agora, exatamente na pandemia, eu entrei com um projeto na Aldir Blanc para gravar o disco. Então, foi assim que aconteceu. Eu acho que você saiu do show, mas o Torquato não saiu de você, né? Exatamente. Foi um encontro, assim. Ele é uma figura que a gente realmente não sai, a gente sai diferente, né? Depois de um encontro com o Torquato, assim, seja na poesia, na música, né? Lendo seus textos, enfim, uma figura muito impactante. Patrícia, ele me convidou, eu sou entrevistado, mas eu vou virar entrevistadora, não vou resistir. Eu sou jornalista também, então... O Torquato, quando ele lançou a primeira edição, quando lançaram, né, póstumo, Os Últimos Dias de Paupéria, né, do livro, sim. Ele vinha com um compacto que tinha 2 canções. Você gravou 2 canções em parceria dele com um compositor chamado Carlos Pinto, né? Que curiosamente é o mesmo nome de um amigo nosso que foi secretário de Cultura aqui de Santos. E são 2 canções lindas, né? Você não gravou nenhuma das 2, não? Gravei, então. É lindo, né? Assim, no show eu cantava, a gente fazia as 2, né? No lado A, dia D, né? Todo dia D, que o Gil gravou, né, nesse compacto encartado nos Últimos Dias de Paupéria. Exato. E no lado B, 3 da madrugada, naquela interpretação assim, realmente antológica da Gal, né? Isso. E então nesse disco eu gravei 3 da madrugada. Todo dia D, não cabia tudo. Mas eu pretendo depois lançar. A gente agora tem essa coisa de versão deluxe, né? Então tá na pauta, quando eu for lançar uma versão ampliada do disco, colocar dia D. Tem um discurso muito simbólico dele, né? Assim, muito porque forte. Acho que eu gosto seja muito de cantar essa música. Versão, não tem outra gravação além daquela do compacto, né? Eu não conheço. Eu já esqueci aqui, porque eu pesquisei muito, né, esses anos todos. Tem uma versão do próprio Carlos Pinto
Eu não sei se está no Spotify, eu acho que não. Mas eu acho que eu encontrei no YouTube uma gravação do próprio Carlos Pinto, bem diferente, assim, porque o Gil ele faz uma coisa mais acústica, né? E o Carlos Pinto acho que é uma coisa mais banda, assim, mais rock and roll, sabe? Legal. Se eu não estou enganada. E eu não estou lembrando de outra versão, mas pode ser que exista. Então a sua é quase inédita, né? Assim, não gravei, né? Mas quando eu gravei... Não, eu a digo 3 da Três da Madrugada... Ah, tá. Tem uma versão da Elo Horta, que é uma cantora e compositora de São Paulo, que gravou recentemente também. Uma versão muito bonita de 3 da Madrugada. E devem ter outras, porque 3 da Madrugada é uma canção, é uma balada, né? Assim, eu acho que é uma canção que talvez outras pessoas no país já tenham feito regravações dela. Não estou lembrando de cabeça aqui. Eu lembro da Elo e da Gal. E agora essa nossa. Ô, Patrícia, foi um desafio, né? E como que tá as previsões de agenda, de shows, de apresentações, de lançamento desse trabalho? Então, 2023, eu estou nesse momento exatamente começando a gente fala, né, cavar os shows, né? Mas não tem nenhuma data ainda fechada, porque assim, realmente eu precisei de muito fôlego assim, para terminar o projeto, porque na verdade é um projeto duplo. A gente lançou agora, né, bem no dia dos 50 anos de morte do Torquato, que foi 10 de novembro, a gente lançou o volume 1, que é onde eu assim, reuni canções assim, da Tropicália, mas pré- e pós-Tropicália também, que tem esse discurso, né, esse Torquato tropicalista, urgente, confessional, enfim, Geleia Geral, Marginalia 2, Ai de Mim Copacabana, 3 da Madrugada, e no outro volume, que se chama A Coisa Mais Linda que Existe, foi um sentimento, uma necessidade mesmo artística, assim, mas ao mesmo tempo vem de um lugar de afeto. Eu reuni as canções com letras de amor do Torquato. E esse volume 2 vai ser lançado em fevereiro de 2023. Então foi um volume muito grande de produção. E eu sou indie, né? Completamente indie mesmo. Então, assim, agora que eu estou tomando fôlego para começar a cavar os shows, né? E é uma coisa que eu preciso fazer com muito carinho, assim, né? Então, 2023, espero voltar aqui para anunciar essa agenda, Danilo. Deixa eu te falar, você já fez alguns trabalhos, já teve alguns encontros musicais com pessoas na música brasileira, duetos, eu estava assistindo alguns trabalhos seus, maravilhosos, né? Obrigada. Me conta uma coisa. Você está falando... Com o Zé Cabaleiro. Sim, eu acho que deve ter cortado, eu não ouvi. O Zeca eu conheci antes de eu ter o primeiro disco, ainda eu conheci através de uma amiga em comum, né, a Rossana de Celso, que também é cantora, e nós cantávamos juntas, né, início de carreira, e ela conhecia o Zeca, depois veio a ser empresária do Zeca, inclusive, e ela trocava materiais, ela mostrava coisas dele para mim, né, também antes dele ter disco ainda, que tinha cassete, né? E eu cantava algumas músicas dele em shows. E ela mostrou, quando eu gravei minha primeira fita demo, né? A gente chamava de fita demo. A gente gravava na fita cassete, levava nas rádios para ver se a rádio tocava, né? E ela também, então, mostrou coisas minhas para ele. E quando eu fui gravar o primeiro disco, ele falou, olha, precisar de alguma coisa, né? Tô aí, né? Eu falei, não, então beleza. Aí convidei ele para produzir o primeiro disco. Então, tem essa sorte, né, de ter tido ele ali, esse primeiro disco que chama AH exclamação, disco pelo qual eu tenho muito carinho, assim, o disco de estreia. E foi assim que começou, né, essa minha relação mesmo, né, de essa parceria de trabalho e também uma amizade com o Zeca. E aí, quando eu fui, então, materializar esse projeto do Torquato Neto, eu tinha uma interlocução muito forte com esses dois poetas, né, que eu citei, que foram os que me convidaram, que me meteram nessa história, né, lá, mais de 20 anos atrás, o Ricardo Aleixo e o Marcelo Dolabella.
Mas eu precisava de uma interlocução com uma pessoa da música para me ajudar mesmo a materializar, né, a história, mas que tivesse assim, uma perspectiva da importância, né, da dimensão do Torquato, né, na história da música ou da cultura brasileira, e também das suas conexões com o presente, né, assim. Então eu naturalmente pensei no Zeca, que é uma cabeça muito incrível, assim, e fiz o convite. Foi uma coisa que começou informalmente, né, mas que depois acabou se oficializando. Ele foi então o diretor artístico desse projeto e foi bem importante. Ô Patrícia, e Torquato nos dias atuais, como que você enxerga as canções do Torquato, essas novas gerações que estão chegando, essa cultura que a gente vem vivenciando na contemporaneidade, na atualidade, como que você enxerga a obra do Torquato hoje? É curioso porque eu estava lendo outro dia e me ajudou a entender um pouquinho por que ele reverbera tanto hoje ainda, né? Porque é um cara que reverbera e nos inspira muito, assim. Tem cada vez mais, ele é cada vez mais lido e relido, assim. Se você dá um Google, né, na internet, assim, aparece um monte de tese, como é que a gente fala, gente? De teses acadêmicas, né? Sim, teses acadêmicas, né? Assim, estudando a poesia dele, ou a música dele, ou o cinema dele, ou ele, né, em si. Porque é um cara que, primeiro, ele estava muito à frente do tempo dele, tanto que não deu conta, né? Assim, ele suicidou, né, aos 28 anos de idade. E aos 28 ele já tinha feito, assim, coisa pra caramba, assim, em termos de... Aí é que tá, porque a obra dele em si é muito fragmentada, né? Assim, a poesia, o cinema, a música. É a primeira vez que a música dele está sendo relida, assim, ele já ganhou algumas coletâneas, assim, né, de obras originais que foram compiladas em CDs. 3 vezes isso aconteceu, mas é a primeira vez que uma cantora, um cantor está relendo a obra dele, quer dizer, tudo meio picadinho, solto por aí. Mas talvez os gestos e as atitudes dele, claro, junto com toda essa obra, né, porque o que a gente lê dele é muito impactante, a poesia, as colunas culturais, né, que ele escrevia, é muito impactante, é muito moderno, sabe? Então, acho que essa modernidade, e ele sempre teve essa coisa assim, uma coisa que ele falava muito partir sempre para outra, ocupar espaços, encontrar as brechas, sempre assim aquela crítica muito contundente ao que é pré-estabelecido, ao conformismo, lembrando que ele viveu ali, né, na ditadura, então assim, tendo que ser uma figura muito combativa também. Então acho que esses gestos dele de buscar a vanguarda constantemente, de manter uma crítica muito combativa mesmo, né, ao conservadorismo, ao que não nos leva para frente. Eu acho que isso que reverbera hoje muito, junto com a obra dele escrita, a obra cantada, né, nas parcerias, o cinema que existe. Eu acho que é o gesto, sabe? A posição de, na verdade, e é muito louco, porque ele suicidou, mas quando você lê e você entra em contato com essa figura, você vê que é uma figura com um comprometimento absurdo com a vida, é uma necessidade urgente de estar em dia com a vida, né? Então, acho que isso impacta a gente no contemporâneo, né? Porque ainda mais nesse momento, Julinho tem o obscurantismo uma influência, né, tropicalista, né, Julinho? A questão da Tropicália, ela influenciou bastante. Na verdade, a Tropicália, ela influenciou bastante a música que a gente escuta hoje, inclusive. Muita coisa que as pessoas acham que estão inventando já vinha, de certa forma. Principalmente por esse lado que ela falou, que ela chamou a atenção, que é o lado da rebeldia, né? Do dizer o avesso do avesso, sabe? Do que está sendo dito, né? Isso os baianos, de certa forma, até hoje, o Tom Zé, eles trazem isso, né? Agora, o Torquato era impressionante, né? Tinha coisas que até hoje elas soam para certos setores conservadores como um insulto mesmo. Ó, Deus vos salve essa casa santa. É lindo, né? Mamãe Coragem, por aí vai, né? E ao mesmo tempo... Pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, e ao mesmo tempo ele parte para a lírica derramada, que é para dizer adeus, que é uma canção que me acompanhou a vida inteira, que
é linda, tem uma construção linda e ganhou com aquela melodia em cromáticas lá do Edu Lobo, uma outra vertente dele, né? Que é do artista por excelência, assim, né? Ele é realmente muito bom. E você falou também, você chamou a atenção, as crônicas dele, sim, elas são maravilhosas, né? Assim, ele comentava discos que estavam saindo ali no jornal, tipo Cravo e Canela. Eu lembro de uma crônica ele falando Cravo e Canela, que é uma canção que o Milton Nascimento e o Ronaldo Bastos... Hã? Ronaldo Bastos. Acho que é o Ronaldo Bastos. Eu não lembro de quem não é. Não sei, eu fiquei... Eu sei que fizeram para Diniz Fati. Pra fizeram para Diniz Fati a música, em homenagem a ela, né? E ele comentando aquilo, falando, olha, eles estão ensinando o Brasil a fazer música, tá? Um negócio muito doido. A gente teve alguns artistas no Brasil muito, por exemplo, assim como o Torquato, o próprio Sérgio Sampaio, Capixaba, e tantos outros que estavam à frente do seu tempo, né? Era demais ali. Tinha muita coisa que não cabia mais neles, né? E a poesia dessas pessoas, o Torquato, a poesia dele é maravilhosa, né? Tu pegar o Geleia Geral mesmo, o próprio Marginália, que são músicas mais conhecidas, mas ao mesmo tempo não tão conhecidas de uma grande massa que a gente... Por isso que eu até pergunto do Torquato hoje, né? Porque as pessoas não têm nem acesso a isso hoje. Muitas pessoas não têm, nem imaginam que existiu Torquato, quem é Torquato. Tu vai falar de Torquato Neto com um monte de gente hoje na atualidade, as pessoas não estão entendendo o que é isso e o tamanho da obra. Por isso, porque é uma figura muito singular, né? Foi um modo de atuação muito singular na cultura. Porque ele não era uma figura de frente, embora tenha conseguido, né, na época, um reconhecimento, mas assim, ele era dos bastidores, ele era um letrista, um poeta, né, um cineasta do cinema marginal, então, e morreu muito cedo, né? Então, realmente, eu até fico assim, eu fico bem contente, sabe, de ter conseguido realizar esse trabalho, porque, claro, é um desejo artístico, é uma realização maravilhosa cantar essas canções, mas, assim, eu acho que, junto com outras tantas coisas, né, que pipocam por aí, né, do Torquato, como a música é uma linguagem muito acessível, eu acho que, né, você trazer a obra dele musical, atualizar, né, assim, sem pretensão, né, de superar nada, porque os arranjos originais são assim, absurdos, né? Rogério Duprat, em grande parte deles, a voz de Gal, ou de Gil, de Caetano, mas assim, acaba que você estabelece novas pontes, né, para as novas gerações, ou para as pessoas, até da geração dele, né, que não o conhecem. Então, eu acho que tem um pouco essa função, né, assim, num país sem memória, então é muito gostoso, assim, poder estar realizando isso. E na poesia ele foi um marco também. Eu não sou nenhuma especialista, né, literária assim, para estar falando, mas com certeza a poesia dele é muito impactante, ele é muito moderno, muito à frente do tempo, e dialogando, né, claro, com os concretos, e como letrista, ele meio que, junto com o Capinã ali, né, mas ele meio que inaugurou um modo novo de letra, né, de poesia na letra da canção, né, isso é muito reconhecido por Leminski, que fala sobre isso, a respeito dele, Wisnik. Então, é um cara que marca muito a música moderna, né? A poesia da letra da canção na música brasileira moderna. Geleia Geral é um absurdo. Assim. E tem uma característica assim, também, que é da obra dele, e da cultura moderna, né, da vanguarda, que é uma coisa da fragmentação. Então, por exemplo, Geleia Geral tem muitas citações, assim, muita colagem, sabe? Isso também é uma característica muito forte, né, da contemporaneidade, e que ali se afirma, né? E todos nós somos herdeiros disso, como você estava falando, Danilo, né? A gente não está inventando nada, assim. Somos muito herdeiros disso, devemos muito disso a Torquato, né? E, claro, a todo esse conjunto de atores ali da época, mas ele, na subjetividade, ele foi uma pessoa muito importante, assim, e na afirmação dessa subjetividade, do que seria
uma cultura, uma música brasileira moderna e pop, né? Porque tinha essa ambição ali nos tropicalistas, né? Que fosse uma música pop, no sentido do alcance, assim como o Iê, Iê, Iê era, né? Mas que não de padronizar, mas de alcance, né? Assim, então tinha essa obsessão, a gente precisa encontrar esse lugar, né? Então, e Torquato foi muito importante na construção desse pensamento e na afirmação dessa causa, né? Assim, Patrícia Amaral. Depois nos tornamos herdeiros disso. Patrícia Amaral, onde que as pessoas podem encontrar você? No Instagram, né? Sim. Patrícia H. Amaral, é meio diferente, é Patrícia, depois tem o H. Amaral. No Instagram, só escrever no direct para mim, que eu tenho maior alegria em ler e responder. E as músicas estão no Spotify, né, e em todas as plataformas digitais, no YouTube também, esse álbum está no YouTube também. E é isso. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado por que você está aqui com a gente. Saiba que a Sacada Cultural está aberta sempre. A casa é sempre sua. Não dá certo uma vez, nós vamos na outra. E a gente vai fazer. Claro, imagina. Eu queria deixa eu só complementar uma coisa que eu ia falar aquela hora que o Juninho falou da Mamãe Coragem. Que o Torquato ele desafiava, né? Assim, então, a Mamãe Coragem, na verdade, ele desafia uma figura muito simbólica do tradicionalismo, que é a mãe, né? Quer dizer, a gente ouvindo a canção, parece que é só uma canção de despedida, mas na verdade, nas leituras que a gente faz, né, coisas que ele dizia e tal. Ele está desafiando a figura da mãe, como poderia ter desafiado outras coisas ali. Mas, então, isso né, também acho que impacta a gente também. Uau, né? Assim, é realmente uma figura muito à frente do seu tempo e com muita necessidade de estar sempre na vanguarda, né? O que é que temos para amanhã, né? Assim, então, é muito, muito bacana estar em contato com isso. Eu lembro que eu era pequenininho, minha mãe ria muito. Eu era garoto, adolescente, daquele verso: ser mãe é desdobrar fibra por fibra no coração dos filhos. Sim, Patrícia Amaral. Que na verdade não é dele. Mas... Muito obrigado. Tá não é? Não, é uma citação. Eu esqueci de quem que é. Mas é uma citação que ele coloca na música. Descobri hoje, por sinal, então, tem outra coisa também. Te contar, já que é assim, então vamos lá, vamos destrinchar. Eu trabalhava no Mink na época e entrou o Capinã na redação. Aí eu Capinã, que vai fazer show agora, sexta-feira, no SEC. Eu levantei, fui lá, dar um abraço, conversar. Daí eu perguntei: escuta, Capinã, que parte que você fez do Sou Louco por Ti América, que parte que foi o Torquato Neto? Né? Ele falou: cara, o Torquato Neto não fez nada, aquilo foi erro. A gravadora colocou o nome dele na música errado. Tinha muita coisa. Procissão. A música Procissão. Que tá Gilberto Gil, né? Gilberto Gil e Edi Star. Não colocou. Não colocou Edi. Então, eu li hoje essa história, viu, Julinho? O Torquato, que foi assim, ó, Capinã entregou para ele a letra para ele entregar na gravadora. E aí, como ele foi levar a letra na gravadora, aí eles confundiram lá e colocaram o Torquato como autor também. E Torquato pediu para tirar, gente, a letra não é minha e tal, mas enfim, isso perdurou. E até hoje as pessoas acham que a música é dele também. O Capinã falou meio invocado. Ele falou: não, ele não fez nenhuma linha, cara. É tudo minha. Pois é. Patrícia Amaral, muito obrigado por sua participação. A casa é sempre sua. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Você é um ótimo entrevistador. E vocês são, né, assim, puxa, admiro, assim, né, muita poesia aí. Adorei esse papo sobre música, sobre cultura popular e Décio Marques.
E, enfim, muito obrigada, um prazer. Que dia bom para estar aqui, assim, adorei. Que legal. Valeu, Patrícia, obrigado. Muito obrigada. Toda sorte para você. Obrigada demais. Obrigada ao espaço. Boa sorte para você. E vamos aqui aos nossos apoiadores, que sem parceiros a gente não anda, vamos andar juntos sempre. Eu quero aqui trazer a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, obrigado pela parceria, e também a Rede Brasil 2022, valeu por essa parceria. Agradecer aqui também o Estúdio Streaming, que é esse lugar que a gente grava aqui a Sacada Cultural. Muito obrigado, Rodrigo, e toda a equipe. E eu quero também agradecer Ferro Frente, essa entidade que pauta esse assunto tão importante que são as ferrovias no nosso país. Muito obrigado, Zé Manuel, obrigado, Ferro Frente, obrigado também, Associação Água Viva. Muito obrigado, uma associação sociocultural. Travou. Achou, Água Viva! Muito obrigado, Água Viva, Associação Água Viva. Valeu, Rodrigo, valeu! E obrigado à nossa produtora Bordalo Cultural, Juliana Bordalo, Thaís Oliveira, valeu! Eu tô aqui com o Julinho Bittencourt. Ô, Julinho, a Patrícia falou uma coisa aqui que eu até ia falar pra você. A poesia, o novo jeito de fazer poesia, e como é interessante essa questão da poesia com a música. A palavra com a música. Tem palavra que tem poesia, tem texto que adora. Eu vi o Chico falando uma vez isso. O João Cabral, a poesia dele não gosta muito de música, né? E tem poesia que já vem musicada, né? Que já vem assim, ela já te propõe uma história. Por exemplo, cordel é um tipo de poema que ele já propõe uma... Canta sozinho. Não tem uma coisa... O Manuel Bandeira tem muito isso, né? Ele canta sozinho e tal. O João Cabral, realmente... O Caetano fez até uma música sobre isso, que a música vem de um poeta, João, que não gosta de música, e de um músico... João, que não gosta de poesia, que é o João Donato, que diz que não gosta de poesia. Ele fala que a música prescinde do texto e tal, e o João Cabral de Melo Neto fala o contrário, né? É muito interessante isso, como tudo tem. Não gosto de nada. Não, eu acho que tem... A poesia é uma coisa, a música é outra, e a canção é uma terceira coisa, né? Sim. Que junta as duas coisas, tá? Sim. Né? É isso. Você tem aquela música do Sal de Santo Amaro, que é do Bach, que é instrumental, e foi colocado letra, no Flávio Venturini traz a letra. Como você tem o Trem Caipira, do Vila Lobos, que era instrumental, que depois vem a letra. Ferreira Goulart traz no cinema, no Poema Sujo, ele coloca lá pra ser cantada com o Trenzinho Caipira. Foi gravada a primeira vez pelo Edu Lobo. Exatamente. No disco de 78. Inclusive tem gente que fala até hoje que a música é do Edu Lobo, né? Que a letra é do Edu Lobo, foi o Edu Lobo que colocou. Eu já vi pessoas... Não, foi Ferreira Goulart, mas eu já vi pessoas falando, é do Lobo. Não é do Lobo, não. Até o Edu Lobo nunca fez letra, né? Ele, na verdade, acho que ele tem uma letra só, que é não sei se é Bora Andar ou Chegança, acho. Estamos chegando daqui e dali. Mas ele nunca fez letra. Também não precisa, né? Faziam pra ele. Isso, maravilha. Julinho Bittencourt, eu quero te agradecer por você estar aqui. Opa, finalmente deu certo. Já acabou, cara? Quero agradecer por... Pô, muito bom, cara. Muito legal. Tava com saudade de você. Eu que agradeço. Que legal que você tá aqui. Quero até... primeiro, assim, onde que as pessoas podem te encontrar o teu trabalho? Spotify, Deezer, né? Tô por ali. YouTube também tem algumas coisas, tal, mas principalmente no Spotify e no Deezer tem todos os discos, tem obras completas. E eu queria pedir para você encerrar com uma canção, e eu queria pedir a canção. Pode falar. Os Amigos. A rede social, aquela minha lá do amigo. Essa música é linda. Olha, já vamos ficando por aqui, Julinho Bittencourt, com essa canção maravilhosa. É assim que a gente começa 2023. Meus amigos são o melhor que há, desde toda parte, de todo lugar. Meus amigos vão onde quer que eu vá, e onde eles estão, onde eu vou estar. E os amigos deles são amigos meus, e os amigos deles são amigos
amigos meus. Deus que te proteja de tocar um dedo num amigo meu. E os amigos dele são amigos meus. E os amigos dele são amigos meus. Deus que te proteja de tocar um dedo num amigo meu. Meus amigos são o melhor que há, e não é? Da parte de todo lugar. Meus amigos vão onde quer que eu vá, e onde eles estão é onde eu vou estar. E os amigos deles são amigos meus. E os amigos deles são amigos meus. Deus que te proteja de tocar um dedo num amigo meu. E os amigos deles são amigos meus. E os amigos deles são amigos meus. Deus que te proteja de tocar um dedo num amigo meu. Feliz ano novo! Feliz ano novo, valeu! Sacada Cultural! Até semana que vem! Estamos de volta, valeu, Julinho, valeu! Valeu, Danilo!